Filho, a qual vai nos trazer, meu Deus, a tua poderosa palavra. Que o Senhor venha falar uma vez mais com cada um de nós e rogamos a tua bênção sobre a vida do teu filho e que o Senhor venha, meu Deus, proporcionar-nos, meu Deus, uma vez mais, palavras, meu Pai, diretamente do teu coração ao nosso coração. Que o Senhor venha salvar, curar, libertar e restaurar pelo poder da tua poderosa palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Os irmãos podem ficar à vontade, pode sentar. Que essa paz ela permaneça nos nossos corações, não só hoje, mas eternamente. Queremos agradecer a Deus por esta oportunidade ímpar que Ele nos concede de estarmos uma vez mais no púlpito desta igreja para adorarmos a Deus juntos, glorificarmos o nome do Senhor. Chegamos ainda há pouco, estávamos no evangelismo, percorrendo as ruas do bairro Tropical com a igreja, e graças a Deus, Deus se fez presente. Foi bom, foi agradável, foi gratificante. Os irmãos empolgados para a evangelização. Isso nos motiva, isso dá gás para a gente como líder, porque a gente percebe que a gente não está sozinho. É por isso que Jesus, quando ele iniciou o ministério, ele passou requisitando. É bem verdade que não foram umas peças tão raras, né? Ninguém tinha um passado bom, mas ele requisitou e mudou a história de cada um deles para que pudessem propagar esse evangelho. E eu costumo dizer que o crente autêntico, que recebe a plenitude do Espírito, ele não consegue ficar enclausurado entre quatro paredes. Ele sente o desejo de publicar que Cristo salvou, que Cristo fez alguma coisa na sua vida. Eu até ministrei hoje pela manhã, lá na sede do campo, na escola bíblica, sobre o avivamento, né? É o tema da nossa lição. E falamos justamente sobre por que nós precisamos desse revestimento de poder. E eu sei que alguém pode estar me acompanhando pelas redes sociais, e pode até fazer parte desse efetivo, mas pode ser vacinado nessa tarde, né? O revestimento de poder, o batismo com o Espírito Santo, o Senhor enche o crente de poder, não para ele fazer presepada, né? Trapézio, malabarismo, num pé só, não. Ele recebe a plenitude do Espírito, e aí o doutor Lucas registra isso. O próprio Cristo falando e Lucas registrando. O Senhor me ungiu, aí ele diz por que ele foi ungido, por que ele recebeu, para que ele recebeu, ele como Jesus, dando exemplo, por que ele recebeu essa plenitude? Para levar o evangelho de libertação àqueles que estão cativos. Lá na própria igreja de Atos, na manifestação, a maior manifestação de poder, que está lá no livro de Atos dos Apóstolos, o derramamento do Espírito Santo, a gente percebe que o povo estava assim como vocês estão, sentados, reunidos no mesmo lugar. E aí, como cumprimento da promessa que Deus falara através do profeta Joel, a Bíblia diz que veio um som como de um vento. E aí muita gente acha que foi o vento, foi um som, não é? Um som com uma aparência de um vento. E aí hoje tem gente soprando em microfone, querendo derrubar o povo, achando que isso é derramamento de poder. Foi só um som. Você está sentindo algum vento aí desse som que está saindo aí? Era um som, como se fosse o som de um vento. Era só o som. E aí a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito. Foi só para dar notificação. Foi só para o povo se conscientizar. Deus sempre usou as coisas naturais para personalizar as espirituais. Mas aí alguns cabeças de bar que estão por aí, eles acham que tem que plantar bananeira, tem que fazer celular, né? Algumas mungangas, para dizer que são cheios do Espírito. E aí não prega, não evangeliza, não ganha almas, e aí totalmente o contrário do que é ser cheio do Espírito.
quem é cheio do Espírito, o Senhor disse, Paulo, o próprio Pedro, né, cheio do Espírito, ele toma a palavra e ele prega, e no sermão que ele ministra, quase 3.000 almas se conscientizam o que é ser cheio do Espírito e se converte ao Senhor. Logo nós entendemos que ser cheio do Espírito é justamente receber esse dom de ganhar almas para o reino do Senhor Jesus. Amém? O falar em línguas é consequência desse cheio, é a alegria que é tamanha, que transborda, e aí a gente não tem como não sinalizar essa alegria falando em línguas, louvado seja Deus. Mas o efeito maior é justamente ser impulsionado. Ele diz, e ser-me-eis testemunha, depois de ser cheio, tanto em Jerusalém, e aí, por aí vai, até os confins da terra. Então, precisamos de sermos cheios desse Espírito, para que a gente possa justamente se ombroar com os nossos líderes e dizermos para a cidade operária, para São Luís, para o Maranhão, para o Brasil, para o mundo, que Jesus ainda salva, que Jesus ainda cura, que Jesus ainda liberta, e não tem coisa melhor do que a gente testemunhar isso. Por isso que ele disse que nós seríamos testemunhas, é mostrando quem nós éramos e quem nós somos hoje, pelo poder do Evangelho. Amém? Mas eu não vim falar hoje sobre o avivamento. A palavra que Deus colocou no meu coração é uma outra. Eu queria compartilhar com você Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo de número 7, a partir dos versos de número 24. Glória a Deus. Quero de já agradecer pastor Wendson pela oportunidade, pelo convite. Ele demora a chamar, mas chama, né? Demora a chamar, mas chama, né, missionária Roslene? Mas chama. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Wendson, meu amigo, pela oportunidade de ocupar o púlpito da igreja aos seus cuidados. E agradecer a Deus pela vida dos irmãos que estão essa tarde aqui para juntos adorarmos o Senhor. Você encontrou? Diga amém. Marcos capítulo de número 7, a partir dos versos de número 24. Diz assim: levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e Sidom, e entrando numa casa, queria que ninguém soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E a mulher era grega, sirofenícia, da nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos seus filhos. Então ele disse-lhe: por causa dessa palavra, vai, e o demônio já saiu da tua filha. E indo ela para a sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. Talvez só 10% entendeu. Jesus disse que para acontecer do jeito que ela desejava no coração, e como ela desejava que a filha fosse liberta, ele diz: vai para casa. E ela, chegando em casa, encontrou a filha deitada sem demônio. Amém? Podem sentar, queridos, em nome de Jesus. Nós vemos o texto lido, e diante de tantas passagens bíblicas, e não tem como a gente não, alguém pode até entender como alfinetada, mas não é, mas não tem como a gente olhar um texto como esse e ouvir tantas coisas que a gente ouve por aí, no intuito de amassagear o ego, no intuito de ganhar uma plateia, e aí distorce totalmente o contexto da palavra. E aí alguém diz que Jesus esculhambou,
que Jesus massacrou, pisoteou a mulher, se aproveitou da oportunidade que ela estava. A gente ouve tudo isso em sermões por aí. Mas na verdade, eu venho essa tarde pelo Espírito de Deus dizer para você que me ouve, que o Senhor nunca brinca com os nossos sentimentos. Eu vou dizer de novo para você entender. O Senhor nunca vai brincar com os nossos sentimentos. Ele nunca vai ser um Deus que vai nos maltratar. Ele é Pai. E tanto que Ele diz, vocês são maus e sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Até mesmo na correção para conosco, Ele ainda exerce misericórdia. Glória a Deus por isso. O que não dizer do profeta Abacuque, que veio diante da visão que o Senhor dá para ele, de toda a esculhambação que o povo de Deus se encontrava, e Deus já querendo destruir o povo, mas a misericórdia dele ainda pairando, provoca um intercessor, e vai até o profeta Abacuque, desperta-o em visão, a ponto dele questionar até, zangar-se contra Deus, mas depois ele entende o propósito, e ele começa a interceder pelo povo, e na intercessão, ele canta e intercede, e nessa mistura de louvor com oração, ele diz assim, Senhor, no dia da tua justiça, lembra-te também da tua misericórdia. Glória a Deus por isso. E aí nós entendemos, não fazendo uma apologia, que se nós vacilarmos, deslizarmos, Ele vai nos limpar, vai nos purificar, e não vai haver uma penalidade. Vai sim, mas até nas penalidades dele, Ele é generoso para conosco, porque Ele sabe que nós somos falhos, somos faltosos, e Ele exerce a misericórdia, e a diferença é demonstrada justamente por isso, porque estamos caídos, falhos, não é? E Ele estende a mão e nos coloca de pé, porque é misericordioso. Na verdade, a vontade seria para matar, para destruir mesmo, mas aí a misericórdia dele fala maior, e sem dizer que o sangue do Filho dele que foi derramado, não foi para destruir, não foi para matar, foi para restituir, restabelecer e religar. O texto fala dessa mulher, e a Bíblia diz que Jesus estava indo para a região de Tiro e Sidom, esses territórios, essas duas cidades bem próximas, ao mesmo tempo ele estava indo, e diante o andar, e diante o assédio das multidões, as pessoas que o procuravam para receber milagres, outros no intuito de comer, porque ele nunca despediu o povo de mãos vazias. O Senhor que nós servimos, Ele não é irresponsável. Você está aqui nessa noite sedento, e Ele não vai deixar você voltar para casa faminto, porque a palavra que alimenta está aqui. Basta nós nos conscientizarmos disso e entendermos que é nós que fazemos o culto. Aleluias, louvado seja Deus. E aí nós entendemos que Ele, diante da fadiga, do cansaço físico das trajetórias, porém, Ele disse que estaria indo a uma casa e não queria ser visto, mas não tem como de forma alguma, porque por onde ele passava, a fama dele se espalhava. Por onde ele passava, quem estava lá à frente já sabia que ele ia passar por outra cidade vizinha, porque alguém já dizia, ele acabou de passar por aqui. Eu quero acreditar, alguém avisou o Bartimeu que Jesus haveria de passar, tanto que ele foi à beira do caminho. Então, todas as vezes que Jesus passa por um lugar, alguém divulga posteriormente. Eu quero acreditar que já tem alguém sabendo que Jesus está passando aqui essa noite. Eu quero acreditar que alguém na vizinhança já sentiu que Jesus está aqui nessa noite. Nesta tarde, eu não sei se você que está aqui sente que Ele está aqui, mas alguém até que está lá fora ouvindo o som, ouvindo o coral, o vocal cantando, as crianças cantando, já entenderam que Jesus está na casa. Basta nós que estamos aqui nos ligarmos e entendermos que Ele está na casa. Eu, meditando um pouco nessa passagem bíblica, Jesus me levou lá quando o Senhor está atendendo a Jairo. Jairo se prostra, e aí de repente atravessa alguém. Jesus está atendendo Jairo, se joga aos pés do mestre, e quando ele começa a adorar, a pedir socorro, atravessa alguém necessitado, como se essa vez é minha, e Jesus atende da mesma forma. Era uma mulher que já estava enferma há 12 anos, gastara tudo,
E olha que tinha uma multidão cercando Jesus, inclusive os discípulos, mas nenhum deles tocaram em Jesus. O Espírito Santo levou para mim isso tão forte assim. Eu digo, todos estavam com o mestre, tiveram a oportunidade de tocar no mestre, mas não tocaram. A mulher estava distante, aflita, desesperada, mas saiu do lugar dela e disse: se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu serei curada. Eu quero dizer para você que está aqui nessa tarde, você tem a oportunidade, porque ele está pertinho de nós aqui, você tem a oportunidade de tocar nele, aleluias. E se você conseguir romper a multidão, os obstáculos, até mesmo a incredulidade, o obstáculo da incredulidade, a multidão da incredulidade, se você nessa tarde conseguir superar ela e tocar nas orlas de Jesus, você vai sair daqui abastecido ou reabastecido, e acima de tudo com o milagre que você precisa e que você veio buscar também nesta tarde. Conscientize-se disso, ele está na casa, e se você tocar, aleluias, você receberá aquilo que você precisa. Não faça como os que estavam em volta dele. Tem tanta gente, empurra. Ele não estava falando de empurrar, ele estava falando de alguém que tocou com propósito, aleluia. Toque com propósito na tarde desse dia, através da adoração, através do aleluia, através do glória a Deus, da forma que você puder tocar no mestre, toque nele nessa oportunidade, porque ele está aqui, é sensível o ambiente espiritual que nós estamos. Essa mulher, veja, ela sai de casa, e como pai de família que nós somos, nós, como pai, geralmente nós somos mais grossos, nesse lado sentimental. A mãe já é mais preocupada, tanto é que o Senhor, usando o profeta Isaías, ele não diz o pai, ele diz a mãe, pode a mãe, ele não diz o pai, porque simplifica de forma muito clara aqui para nós, que a mãe, a preocupação dela para com o filho é muito maior do que o pai. É por isso que ele não diz que é o pai. Pode o pai esquecer do filho? Não, ele diz, pode a mãe, e não é pelo fato da mama, não é por isso. Ele diz, porventura pode a mãe esquecer-se do filho? Ele coloca a mãe, porque a mãe tem os seus sinais. Os sinais que eu como pai não tenho, preocupação que o pai não tem, é diferenciado. A mãe, ela vê além da visão do pai. Interessante é que as mães que estão aqui, elas podem concordar comigo ou não, mas observe, uma mãe deixar uma filha no estado que ela se encontrava, é desespero. Você que é mãe sabe disso, porque por mais, olha, vamos lá, você vai comigo e deixa o filho aqui. Diz, não, você vai em busca de algum remédio por lá, eu fico aqui, qualquer coisa eu te ligo, eu mando uma mensagem para dizer se a situação melhorou ou se piorou. A mãe não arreda. O pai pega o beco, pega a moto, pega o carro, sai em busca de um socorro, em busca de uma ajuda. Diz, olha, você vai lá, qualquer coisa, se você encontrar ajuda, me avisa que eu vou arrumar, preparar para a gente levar. Mas ela não arreda do pé, de jeito nenhum. E essa mãe larga a casa, larga a filha, terrivelmente possessa de um espírito maligno, atormentando, e ela sai em busca de um escape. Talvez você já ouviu tantas mensagens sobre isso, mas eu não quero me prender tanto nesse contexto não, eu quero só provocar em você a mesma fé que Jesus provocou nessa mulher, porque todo o intuito de Jesus aqui, não foi de desprezá-la, não foi de maltratá-la, não foi de esculhambar, de relaxar, não, foi de provocar nesta mulher o resultado da fé, da busca dela em rumo a Jesus Cristo de Nazaré. Queridos, sair de casa, como eu disse, deixando uma filha, quebrando tudo, endemoniada, não é fácil. Ela não tinha outro escape a não ser deixar a filha, mas ela foi na confiança de que quem ela estava a buscar poderia mudar o quadro e a situação dela. Aleluia. Deixa a filha, e aí enquanto ela deixa a filha e vai em busca de Jesus, Jesus resolve entrar numa casa para não ser visto. Eu não sei se você está comigo na mensagem para entender. Jesus diz, eu vou entrar nessa casa porque eu não quero atender ninguém, eu não quero ver ninguém. Só que a mulher já vinha no rastro de Jesus. Você pegou a mensagem? Ela já estava no rastro de Jesus. Eu não sei se você percebe os rastros dele nessa noite aqui. Se você não conseguiu tocar nas vestes, segue pelo menos os rastros, e eu garanto a você que você chegará aonde ele está.
conseguirá contemplar e sentir, aleluia, a sua presença autêntica nesta noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória sejam dadas ao nome do Senhor. Antes que ele entre na casa, ela se joga. Ou seja, Senhor, não vai dar tempo para o Senhor se esconder, porque eu já lhe vi. Eu já vim seguindo os passos do Senhor, e o Senhor não vai de forma alguma me despedir, sem eu receber aquilo que eu vim buscar. Aleluia. E a Bíblia Sagrada é muito clara, quando ele tenta entrar na casa para ficar oculto, e a Bíblia diz, a mulher, a filha imunda, cheia de espírito imundo, e disse a mulher grega, Sirofenícia, e a filha endemoniada. Ele diz, mas Jesus diz assim, olha, deixa primeiro eu dar os bons filhos, que não é lícito eu pegar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. E aí é aqui que onde muitas pessoas ensinam errado, e diz que Jesus chamou a mulher de cachorra, esculhambou. Não, a gente busca isso lá no original. Essa palavra cachorrinhos no original, ela vem de bichinho de estimação, algo que você estima. Diz, olha, eu não posso deixar de atender a quem eu estimo, para atender quem eu não sei nem quem é. Ele não esculhambou, só que o propósito dele aqui era justamente provar para ela mesma a fé que ela tinha. Deus, essa noite, Ele quer provar para nós mesmos o nível de fé que nós temos. Eu vou dizer de novo para você entender. Essa noite é noite que Ele está testando o nosso nível de fé, para mostrar para nós mesmos o que somos capazes de conseguir, através da fé que nós temos. E aí, falar de fé, queridos, tem que viver fé. Para falar de fé, tem que viver pela fé. Tem que viver a fé, tem que exercitar a fé. Eu ensino lá na igreja, para orar por ofertante, tem que ser ofertante. Para orar por um dizimista, tem que ser dizimista. Para falar em contribuição, tem que ser contribuinte. Porque como é que você vai falar daquilo que você não vive? Como é que você vai interceder por aquilo que você não é, não faz? Que bênção você tem para ministrar para alguém se você tem a mão mirrada? Nessa hora a gente sai até do ar, porque não dá certo. Então, só pode falar de fé quem exercita essa fé. E aí tem momentos na nossa vida que parece que a nossa fé desabou, está offline, parece. Aí se faz necessário uma porta se fechar. Eu não sei se você pegou. E aí se faz necessário uma porta se fechar, para que a gente possa largar a casa e sair ao encontro, para mostrar, aleluia, para mostrarmos para nós mesmos que nós somos limitados e dependentes, mas nós estamos indo no endereço da fonte que pode reativar, aleluia, a nossa fé e fazer com que se concretize aquilo que parece ser inexistente aos nossos olhos, mas que pode se materializar pela fé e pela confiança que nós temos em Cristo Jesus. Aí nós aprendemos com esta mulher algumas lições de fé. Ora, quantas vezes nós somos liderados e às vezes estamos sendo até testados mesmo pela liderança. Deus colocou algo no coração para a gente abençoar alguém, e aí quando a gente começa a testar, passar as lições e os testes, esse alguém perde o equilíbrio, desanda, porque entende que está sendo humilhado, entende que está sendo isso, desprezado ou coisa parecida. Raciocine isso, caminhe na mensagem com esta mulher, aprenda com essa mulher. Nem sempre é desprezo, nem sempre está esculhambando você. E entenda o foco e o objetivo do propósito que Deus tem diante de uma circunstância, por mais difícil que seja. Aprove Deus permitir que a filha desta senhora viesse estar possuída de um espírito demoníaco, para que a mãe viesse reconhecer o nível de fé que ela tinha. Você já fez uma análise hoje do nível de fé que você tem? E às vezes a gente vem para o culto, um culto como esse, e aí a gente vem na monotonia,
no dia a dia, é o costume. Não tem outra coisa mesmo para a gente fazer. Vamos para o culto. Não, para a igreja não tem nada mesmo para fazer. Não vejo a hora de ir para o culto, porque eu estou aqui numa canseira, numa fadiga, não tem nada para fazer. Pelo menos na hora de chegar para ir para o culto. Não venha para o culto com esse propósito. Venha para o culto sabendo que de lá para cá a sua fé está sendo exercitada. E quando você chegar aqui, é apenas para concretizar o resultado da fé que você tem. A Bíblia vai dizer que essa mulher, ela prossegue. Ela diz: olha, mas os cachorrinhos, eles também comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Só que antes de todo esse aparato, os discípulos que estavam com Jesus, que no discipulado, no contingente de discípulos de Jesus, tem gente de todo jeito. Tem João que bota a cabeça no peito, tem Pedro que nega, que puxa a espada, tem o Pedro brabo, tem aquele que nega, tem aquele que vende, tem aquele que trai, tem. Aí a gente fica querendo encontrar uma igreja que não tenha nada disso. Então você vai ter que esperar o arrebatamento. Só depois desse traslado é que a igreja vai ser uma igreja perfeita, sem fuxico, sem fofoca, sem crente ruim, sem crente desmantelado, sem traíra. Só depois da transformação do corpo incorruptível. Talvez você congrega aqui e aí tem dito: pensa, falta de amor. Quando você diz isso, é porque você não está olhando para o espelho. Eu disse lá na igreja esses dias, alguém tentou falar e bater, eu disse: pare. Sabe por quê? Porque quando você fala isso da igreja, você esquece que você é a igreja. Você está falando para você mesmo. Essa igreja não tem amor. Você está dizendo que você é o primeiro que não tem amor, porque você é a igreja. E aí a gente precisa entender, os discípulos que acompanhavam disseram: Senhor, o senhor não está vendo essa mulher enchendo a paciência, azucrinando aqui com esse falatório, com esse choramingado? Despede ela, manda ela embora. Mas Jesus não despede ninguém de mãos vazias. Não. Você não entendeu? Ele não despede ninguém de mãos vazias. Por mais atribulado que nós chegamos aqui, Ele não vai despedir você de mão vazia. Ela estava atribulada. Ela estava com uma filha possessa de demônios, mas ela ainda se prostrou diante do Senhor. O que nós precisamos entender é isso: até a tribulação, ela serve para nos fazer dobrar, porque às vezes nós não queremos nos dobrar sem que a tribulação chegue. É forte, mas eu vou dizer para você, não é costume meu essa tal de dinâmica, eu não gosto muito disso. Mas o texto e a mensagem me forçam a dizer isso. Olhe para alguém que está perto de você e diga para ele: não espere alguém na sua casa ficar possesso. É doído. Não espere. E você ter que abandonar a casa, largar tudo, para correr atrás de quem pode fazer alguma coisa por você de verdade. Não espere. Adore Ele agora. Adore Ele agora. Todo mundo sadio, adore Ele agora. Seja fiel agora, sem que seja preciso Ele fechar, sem que seja preciso o luto chegar. Adore Ele agora. Mostre para Ele, mostre para você mesmo o nível de fé que você está. E se o nível de fé seu está lá embaixo, essa noite Ele está provocando você, para que você chegue a um nível de equilíbrio de fé, para que aquilo que você deseja no seu coração ultrapasse as fronteiras e as barreiras das dificuldades. A mulher começa a entender. Quem não entendeu foram os discípulos. Eu vou dizer para você entender de novo. A mulher entendeu o que Jesus estava falando. Quem não entendeu foram os discípulos, que mandou despedir. Jesus provoca ela e ela entra na provocação. Ela entra no cenário da provocação de Jesus. Os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Aí Jesus olha para ela e diz: desse jeito não dá. Se fosse eu tinha dito: agora a senhora pegou pesado. Agora você tocou no profundo, como a gente sempre diz, tocou no profundo e no escondido. Agora desse jeito quem vai se render sou eu.
Quando a mulher do fluxo de sangue toca na orla das vestes, quem se rende não é a mulher, quem se rende é o Senhor. Aí a gente precisa entender isso. Ele não resiste um coração quebrantado. Quando ele diz não resiste, quando ele diz não resiste um coração quebrantado, é porque quando a gente se quebranta, aí não tem como, ele se rende, ele diz: eu me agacho, eu me encurvo para receber a adoração deste coração quebrantado. Mas é que muitos são induzidos de forma errada e acham assim: olha, não aceite, rejeite isso, vá para cima, não aceite isso, você não pode aceitar isso. Aí a palavra mostra diferente. O Senhor chama a mulher, no estado que ela se encontra, diz: não é lícito pegar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos, meu filho. Ainda não chegou a hora de atender a senhora. Eu tenho estimas, eu tenho privilegiados, eu tenho escolhidos para atender. Ainda não chegou a hora de atender os voluntários, não. Só que a mulher diz: mas mesmo assim, tem hora que os cachorrinhos entram na cena. E aí o mestre diz para ele: olha, isso aqui é fé. Você acaba de demonstrar para mim, mulher, que você tem fé. E não é que ele não sabia que ela tinha, porque ele é onisciente. Ele quis mostrar para ela e para quem estava em volta dela, que eram os discípulos, mandando despachar. Talvez você tenha colocado propósitos, pedidos. Você que ouve, que assiste pelas redes sociais, você que está aqui, quem sabe tem colocado propósitos, e alguém tem dito que você não vai chegar, não vai conseguir, é melhor parar, é melhor estacionar. Deus me trouxe aqui essa noite para dizer para você: siga os passos do mestre, antes que ele entre na casa. Alcance ele antes que ele entre na casa. O Espírito Santo disse para mim essa noite algo muito forte. É novo, chegou agora. Ele diz assim: a nossa fé impede ele se ocultar na casa. A nossa fé, o nosso nível de fé põe uma barreira que ele não consegue entrar na casa. Ele vai atender o nosso pedido. Eu não sei qual é o pedido, pastor, mas o pedido que eu tenho feito é muito desafiador. Pastor, é coisa monstruosa. Ele, antes dele entrar na casa, ele vai parar e vai atender você. Ele não vai entrar na casa sem antes atender você. Agora entenda, não vai aparecer pessoas para motivar você. Não vai. Como não apareceu ninguém para motivar ela. Despede ela, manda ela embora. Vai aparecer alguém para roubar as suas forças, o restinho que tem. Só que o propósito de Jesus é justamente isso: é fazer com que você não ouça o que os adversários que estão em volta de você, os que tentam quebrar os seus pés, é que você não sincronize isso e não perca o foco da pessoa dele. Olha o que Jesus diz aqui para nós agora: se você seguiu as pisadas dele até chegar na casa, então por que agora não abordá-lo? Ei, se você saiu de casa, conseguiu chegar até aqui, por que então não enfrentá-lo? Por que não chegar até ele? Por que não provocar nele o milagre? Entenda uma coisa: difícil foi chegar aqui. Agora, depois de estar aqui na casa, na presença dele, é inadmissível sairmos daqui do jeito que nós chegamos. E isso não depende dele, depende de mim, depende de você. Isso não dependia dele, dependia dela. Ela poderia muito bem dizer: tudo bem, se eu não sou da sua estima, eu vou para casa cuidar da minha filha endemoniada. Mas não foi essa a ação dela. Eu não desisto do que eu vim fazer, Senhor. Ainda que alguém mande o Senhor mandar eu embora, ainda que alguém diga para o Senhor dar ordem para me voltar para casa, desvalida, mas eu não obedeço, eu não volto para casa do jeito que eu cheguei. Sabe o que acontece? Por pequena fé que a gente tenha, mas tem um desejo no nosso coração, tem ou não tem?
E tudo que o Senhor queria, aleluia, era fomentar ainda mais o desejo do coração daquela mulher. Tudo que Ele quer nesta noite é fomentar ainda mais o desejo do seu coração, acrescentar tudo que Ele quer, soprar nos tições da sua fé, para que as brasas reacendam e você venha tomar posse daquilo que você tem colocado como objetivo. Os discípulos não podiam resolver o problema dela, por isso que eles estavam mandando despachar. Eu não posso resolver o seu problema, eu não posso dar a resposta que você quer, mas está presente aqui quem tem, quem pode e quem faz. Agora, tudo tem um protocolo, com Ele também tem protocolo. É que a gente se acha tão merecido por ser filho de Deus, por ser co-herdeiro com Cristo e herdeiros de Deus, porque a Bíblia mostra isso. Nós somos co-herdeiros com Cristo, mas somos herdeiros direto também com Deus. Aí eu vou transparecer isso aqui com mais clareza para você. Observe, pastor Wendson é herdeiro, tem uma herança. De repente ele me adota, eu tenho parte na herança dele. Aí o pai dele diz assim: eu também vou adotar o de Itamar. Eu tenho parte na herança dele e tenho parte na herança do pai. Assim é nós, como filhos de Deus. Ele nos agregou a Ele. Ele é herdeiro. Ele é o herdeiro. Nós somos só co-herdeiro dele. Só que nós somos herdeiro direto do Pai, porque Ele nos amou primeiro. Foi Ele que enviou o Filho dele para cá. Diga para quem está perto de você: temos direito a duas heranças. Duas heranças nós temos direito. Uma de Cristo Jesus e outra do próprio Pai que está nos céus. É que às vezes na hora do deserto a gente esquece isso. Mas essa mulher dá lições para nós de não desistir do objetivo dela. A gente lê a Bíblia, ouve mensagens, né? No mundo tereis aflições, mas a gente não acredita nisso. A gente acha que a gente tem tempo, e aí a gente interpreta a exegese bíblica totalmente errado. Nós vamos andar sempre por cima e não por baixo. Mas na medida que a gente anda em cima, tem declives. Por mais inclinado que seja, e sem falar, tem gente que tem medo até de altura. Nós não vamos andar por baixo, nós vamos andar por cima. Mas você tem medo de olhar para baixo. Só entenda uma coisa: é porque não é para olhar para baixo mesmo. Mas a gente tem tendência, mesmo com medo, de olhar para baixo. É uma curiosidade de olhar para baixo. Se você já está em cima, é justamente porque você não tem nada com quem está embaixo. Ele já colocou você em cima, porque você não tem nada com quem está embaixo. É para andar por cima, não é para andar por vista, é para andar por fé. Quem anda por fé está em cima e não tem medo, porque sabe onde está seguro. Louvado seja o nome do Senhor. Essa mulher, ela não saiu de casa à toa, ela saiu de casa porque ela sabia que ela estava andando por cima. E quem anda por cima volta consigo trazendo os seus molhos. É isso que Jesus está dizendo para nós essa noite. Para você que está aqui, para você que está na sua casa, para você que está lá do lado de fora, mas que esse som está chegando, ele está fomentando a nossa fé e dizendo: esse pouquinho de fé que você tem, ele está provocando essa noite para que ela reacenda, para que seja principalmente concluído o milagre que você tanto almeja. Filha, então você volta para casa. Agora entenda uma coisa aqui: não volte para casa porque o discípulo mandou você voltar. Não desista só porque alguém disse para você desistir. Não pare só porque eu disse: pare, não vai dar certo. Não pare. Ouça a voz do Espírito que está dizendo:
E na hora certa ele vai mandar você voltar. Debaixo da ordem dele a gente volta. Ele diz: filha, agora você pode voltar para casa. E vai ser do jeito que você está desejando. Se você puder segurar na mão de alguém que está perto de você aí, segure e diga para ele: quando ele der o sinal, volte para casa tranquilo. Do jeito que você está pedindo, do jeito que você está desejando, é do jeito que vai acontecer, porque ele vai dar a ordem. A gente até quer, mas a gente não tem ordem, a gente não tem poder para isso. Mas aí a gente vai atrás de quem tem, de quem pode, de quem faz, de quem ordena. Ela não podia, ela não tinha, mas ela estava diante de quem tinha e de quem tem o poder. Na hora que ele dá a ordem, se ela tivesse obedecido os discípulos, ela tinha voltado e encontrado a filha do mesmo jeito, atormentada. Mas quem deu a ordem, quando ele disse: volta para casa, volte para casa, seja feito do jeito que você está querendo aí. O diabo que estava lá na menina entendeu e disse: não dá para ficar aqui quando ela voltar, porque ela está voltando com a presença dele. Você pode até ir fraco, falho, cambaleando, até duvidoso se é filho ou se não é filho. Só que quando você chega lá, vai ser reconhecido por ele. E depois de ser reconhecido por ele, ele vai mandar você voltar. E quando você voltar, a casa não vai estar mais do mesmo jeito, bagunçado. Quando ela volta para casa, ela encontra a jovem deitada, mas não mais escrava, livre do jeito que ela desejava no coração. Ele não sacudiu o pescoço dela, não suqueou o braço dela, não saiu puxando ela, não. Ele só disse: volta para casa, que vai concretizar do jeito que o teu coração deseja. Levante uma mão para o céu comigo assim e diga: Senhor, eu creio pela minha fé que eu vou voltar para casa debaixo do teu comando e vai se concretizar do jeito que o meu coração deseja. Isso aqui não é uma palavra de motivação da minha parte, não. Isso aqui é uma palavra de ordem do Senhor. E se aconteceu na vida dessa mulher, que aqui não é um conto, não é uma parábola, é um fato que aconteceu, e que nós haveremos de encontrar com ela lá em cima. Nós conhecemos a história pela Bíblia, mas nós haveremos de encontrar com ela lá em cima. Vai estar lá ela e a filha, como testemunha da fidelidade de Deus e do efeito da nossa fé. Eu quero acreditar que Deus está entregando milagres essa noite aqui. Deus está soprando em cinzas essa noite e reacendendo os tições, para que justamente essa fé seja novamente voltada para o nível que era, para que você possa receber aquilo que está reservado para você. Aí o Espírito traz ao meu ouvido algo assim: talvez desse púlpito você tenha ouvido uma palavra que parece ser insulto, mas não é insulto. O Espírito diz: é para provocar no teu âmago fé. Talvez a palavra ecoou ali e você pode dizer: o senhor não vai com a minha cara, é? O que você está vendo? O senhor não vai com a minha cara. O Espírito está dizendo, ele está provocando em você fé, para testar se você já está apto, mostrar para você mesmo se você está apto para prosseguir, para desenvolver aquilo que ele tem para desenvolver na sua vida e no seu ministério. Você sabe o que a mulher diz aqui? Os cachorrinhos também comem das migalhas que caem aonde? Debaixo. Aponta para alguém que está do seu lado, diga: desça. Diga para alguém que está perto de você, diga: desça. O cangote está muito grosso. Você está falando muito arrogante. Está muito prepotente. Ele está dizendo: tem que descer para debaixo da mesa. Se não descer para debaixo da mesa, não vai ter direito de sentar na mesa. Primeiro você tem que entender o que é que está debaixo da mesa. Ramanaia, cheve, assou.
Se você reconhecer que precisa descer, você nem vai ser preciso ir para debaixo da mesa. Ele nem vai deixar você ir para debaixo da mesa. Assim como você não permitiu ele entrar na casa, ele também não vai permitir você ficar debaixo da mesa, porque debaixo da mesa não se coloca luz, luz se coloca no velador, aleluia. É isso que ele está dizendo. A fé que ele provoca em nós essa noite não é para estarmos debaixo da mesa comendo migalha. A fé que ele provoca em nós essa noite é para estarmos em cima. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu concluo dizendo uma coisa para você: pode quem quiser não receber, mas quem segue as pisadas do mestre vai voltar trazendo a resposta positiva e testemunhando do milagre. É que a gente ouve tanta coisa por aí que às vezes embaraça a nossa mente. É que tem tanto discípulo falando coisa por aí que a gente fica embaralhado. Mas deixa eu dizer, esquece discípulo e ouça a voz do mestre. Deixa discípulo de lado, porque discípulo não pode socorrer você. Discípulo não tem nem para ele. Só que quem está guiando tem fonte inesgotável e pode suprir. Por isso o apóstolo já dizia: o nosso Deus em Cristo suprirá todas as nossas necessidades. Tome posse desta palavra essa noite. Tome posse dessa palavra essa noite. Marca essa data de hoje, 29 de janeiro. Marca essa data de hoje, 29 de janeiro. Registra aí essa data, 29 de janeiro. E tome posse dessa palavra que o Espírito fala, não é que eu falo. Depois você vai pedir a oportunidade ao pastor Wendson e dizer: pastor, eu quero testemunhar do culto do dia 29 de janeiro. O que foi que aconteceu? Eu nem precisei ir para debaixo da mesa. Eu nem precisei, antes dele entrar na casa, eu abordei. E ele me atendeu e mandou eu voltar para casa. E quando eu voltei para casa, o que eu desejava, o que eu almejava, eu tomei posse. Irmão, a sua irmão. E mandar abaixo, ramandar a sévia chamba, rabat semeneve a chuva nas. Ele não está servindo migalha essa noite. Ele não está servindo migalha essa noite. Ele tem lugar de honra para nos entregar. Ele está soprando essa noite, tirando as cinzas da incerteza. Ele está soprando essa noite, tirando as cinzas da dúvida, para que o milagre venha se concretizar. O milagre já está perto de você. Se conscientize disso essa noite. As coisas mais impossíveis, elas se trasladam para o possível quando nós provocamos o milagre. Agora é eu que tenho que ir ao encontro. Não é Jesus que tem que vir ao meu encontro. É eu que tenho que ir para a beira do caminho. É eu que tenho que enfrentar a multidão. É eu que tenho que tocar. É eu que tenho que enfrentar os discípulos dizendo para me voltar antes da hora. É eu que tenho que enfrentar, sem desistir, mas na certeza que o mestre me dará a resposta certa. Voltando debaixo da autoridade dele, aquilo que estava impossível se tornará possível para a glorificação do seu nome. Não vai ser preciso você ir para debaixo da mesa. Não vai ser preciso. Ele vai atender você e vai colocar você no lugar de honra. E isso não é uma mensagem pejorativa, não é uma mensagem que vai trazer vingança, não. É o estado que ele vai colocar você, mostrando para você mesmo o resultado da fé que você tem. Pai querido, eu quero orar nessa hora.
E eu nem preciso chamar à frente, mas aqueles que têm sonhos, projetos, aqueles que têm pedidos, atrevidos até, diante da tua presença. E quem sabe a fé tem sido tão fraca, a fé está empoeirada, mas que essa noite o teu Espírito possa soprar nessa fé, e possa reacender e aquecer, e fazer com que este teu servo, esta tua serva, ao voltar para casa, debaixo da autoridade do Senhor, possa voltar convicto que o milagre vai estar lá. A menina estava já descansando, a menina não estava mais endemoniada, ela estava deitada, descansando, esperando a mãe voltar. O milagre vai estar em casa, aguardando você chegar. É isso que a palavra diz. Aqueles que levam a preciosa semente vai gemer, vai chorar, mas quando fizer o retorno, voltará com alegria, trazendo o troféu, trazendo o milagre. Eu ministro essa noite sobre a sua vida a concretização do milagre. Eu ministro sobre a sua vida essa noite fé multiplicada, adornada pelo Espírito Santo do Senhor Jesus. Pai, confirma os milagres na vida dos teus filhos, marca a data do testemunho na vida desta mulher, na vida desta jovem, na vida desse esposo, na vida dessa esposa, na vida desta jovem. Marca a história, marca esta noite para a glorificação do teu nome, em nome de Jesus. Que ao retornar, retorne debaixo da ordem do Senhor, aguardando o milagre para a glória do teu nome. Eu te agradeço, Espírito Santo, por estar comigo uma vez mais no púlpito, por estar comigo em mais um sermão, por estar comigo em mais uma palavra. E eu quero acreditar que essa noite tu provocaste em nós fé inabalável. Pai, que seja assim na vida dos teus filhos, em o nome de Jesus. Eu te agradeço, meu Pai, em nome de Jesus.